Bom dia, me chamo Nicolas e agora eu vou fazer a apresentação do ciclo 2 do jogo Alphanimals do Grupo Ômega. O nosso tabuleiro foi enviado para a gráfica, né? E as cartas também. Daí foi adesivado por cima do papelão mesmo. Que a gente montou a mão, né? A gráfica só imprimiu lá, daí a gente montou a mão aqui na biblioteca da Positivo mesmo. Daí ele ficou desse jeito aí que tá aparecendo para vocês agora. Daí a jogabilidade continuou a mesma, né? O joguinho com as cartas de bichos, daí você roda o dado, você mexe seu peão, daí você coleta cada letra até completar seu bicho, daí você parte para uma carta nova de bicho. Daí ganha quem tiver completado mais bichos. Daí, após minha fala de agora, vai ser o Gabriel Vitor, que vai falar sobre as pesquisas do Protótipo 2. Depois disso vai ser a Fernanda, que vai falar sobre os novos feedbacks coletados, que foram 60. Daí, após isso, vai ser o Samuel, que vai falar sobre o business model com os novos custos, né? Porque não são os mesmos custos do protótipo 1, já que foi levado para a gráfica, né? E depois disso vai ser o Emanuel, que vai falar sobre as informações do novo protótipo. E por último, mais ou menos importante, o Vitor, que vai falar sobre os novos 12 testes que nós fizemos, sobre o novo protótipo. Olá, me chamo Gabriel Victor e eu vou falar sobre a ideia e pesquisa do projeto. Em decorrência da clara necessidade de tornar o aprendizado mais dinâmico e divertido para as crianças, e tendo em vista a defasagem infantil, nós, do grupo Ômega, desenvolvemos o Alphanimals. Por mais que o nosso jogo não vá solucionar o problema, cremos que podemos facilitar o processo de aprendizagem dessas crianças. Artigos científicos psicopedagógicos afirmam que os jogos, quando inseridos no meio de aprendizagem das crianças, podem não só facilitar o processo, como também tornar mais prazeroso do que métodos convencionais. Segundo Gutenberg Martins de Sales, articulista da revista científica multidisciplinar do Núcleo de Conhecimento, em 2018 publicou um artigo sobre como jogos, sejam eles físicos ou digitais, podem incentivar crianças a aprenderem com mais facilidade do que comparado à maneira tradicional. Podemos também destacar que jogos de alfabetização podem ser uma excelente opção para auxiliar crianças a aprenderem, e pode-se comprovar isso através do artigo publicado por Ronaldo Goldschmidt, que separou relatos comprobatórios sobre a eficácia dessa abordagem em alunos do ensino primário. Ortopaulo Bohm, que também publicou um artigo sobre como inovar no processo de aprendizagem tornando mais relevante, tende a tornar o aprendizado mais fácil e divertido. Além disso, o ensino tradicional como conhecemos sofre muitas complicações, principalmente com crianças com necessidades especiais, como o TDAH e a síndrome de Down. Isso tudo foi destacado em um artigo científico elaborado em 2020 numa turma do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola de educação especial localizada em Parintins, Amazonas, pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, voltado aos recursos didáticos de alfabetização e letramento das crianças com síndrome de Down. Claro, o aprendizado não deve ser algo restrito somente às escolas, uma vez que as famílias também têm um papel fundamental no processo de alfabetização de suas crianças. E por mais que muitos não tenham tanta facilidade em ensinar ou incentivar os pequenos, os jogos são as melhores opções para mantê-las entretidas enquanto aprendem. Isso tudo destacado pelo artigo publicado por Santiago, após a testagem de jogos no Centro de Estudos em Educação e Linguagem de Pernambuco. Continuamos a recolher os feedbacks do mesmo questionário do Google Forms. O público-alvo do questionário continua sendo a maior parte de professores e pais, porém com uma participação de pessoas de fora dessa bolha social. No questionário tem a descrição do design, das regras do jogo e qual o objetivo que a gente almeja alcançar. No momento foram registradas 76 pessoas que responderam o nosso questionário. E recolhemos também um feedback importante de uma pedagoga. Ela gostou do jogo, achou que as crianças gostariam de jogar e que aprenderiam no processo, mas também aconselhou a mudarmos a faixa etária do nosso jogo para de 5 a 6 anos e nos alertou sobre as crianças que nascem depois do mês de junho, já que elas têm um desenvolvimento diferente das crianças que nasceram antes por conta da entrada na escola. O questionário tinha as seguintes questões. Qual a sua opinião sobre o uso de jogos de tabuleiro na educação? 68,4% falam que acreditam que são uma forma interessante de aprendizado e 31,6% acreditam que são uma forma complementar. Acredita que um jogo de tabuleiro pode ser uma atividade em família para auxiliar na alfabetização? 100% falaram que sim. Você consideraria comprar um jogo de tabuleiro para auxiliar na alfabetização de crianças? 98,7% falou que consideraria e 1,3% falou que não tenho certeza. Você acha que um jogo de tabuleiro pode ser uma ferramenta útil para a alfabetização de uma criança? 100% falaram que sim. Com base em sua experiência, você recomendaria este jogo para outra pessoa? 84,2% falaram que sim e 15,8% falaram que talvez. Você acredita que um jogo estimula o aprendizado de novos conceitos e habilidades?
96,1% falaram que sim e 3,9% falaram que talvez. Olá pessoal, quanto ao modelo de negócio, os nossos protótipos iniciais estão sendo produzidos ao custo de R$ 22,50, com materiais simples, de gráfica simples mesmo, como borracha, lápis de cor, cola e papéis, onde futuramente ele será produzido com gráfica especializada, no caso o tabuleiro. Já com a pesquisa de mercado, é muito importante que esses protótipos sejam inspirados com produtos similares. Então, nosso grupo conseguiu achar na Amazon produtos similares aos nossos protótipos. Lá, o custo em média deles é de R$ 29,90. Quanto à avaliação, existe uma ótima avaliação que vai de 0 a 5. Desses produtos, varia entre 4,7 até 5. Essas avaliações são de custo-benefício, jogabilidade, a aparência do jogo. Isso é muito importante para o protótipo, pois serve de inspiração para melhorar o nosso jogo e para as futuras versões também. Olá, sou Emanuel. Eu vim trazer as informações da fabricação do protótipo 2, ou da segunda versão de desenvolvimento do jogo, como você prefira chamar. Primeiramente, vou falar como foi feito. O jogo foi desenhado por um dos nossos integrantes da equipe e foi produzido em uma gráfica, no caso a impressão. A diferença da primeira e da segunda versão é justamente a forma de produção. Enquanto na primeira pegamos materiais de uma gráfica, esboçamos e fizemos a primeira versão de maneira artesanal, manual, bem mais simples, com somente fins de funcionalidade, na nova versão foi impressa em uma gráfica. Apesar de ter sido desenhado via software antes de entrar em produção. Claro que escolhemos os materiais que são ideais, assim, no sentido financeiro e também em qualidade, né? Que sejam um relativo custo-benefício. E nesse meio tempo, tivemos que desembolsar mais para melhorar o projeto. Os materiais usados foram papel vinílico, papelão reforçado, sustentável e biodegradável, o que acaba encarecendo consideravelmente o produto, mas o meio ambiente agradece. E tudo isso foi impresso, né? Foi produzido, que é a palavra correta, em gráfica, falando por não sei algumas vezes. O custo total foi de R$50. O meu nome é Victor e agora vou falar sobre o resultado de teste do protótipo Alpha Animals 2.0. Bom, a gente usou o método 5WH, que consiste nas perguntas: o que deve ser testado? A gente tem que testar se a criança conseguiu aprender com o nosso jogo de tabuleiro e com as cartas que acompanham o jogo. Por que deve ser testado? Deve ser testado para a gente saber se a criança consegue entender como o jogo funciona e se ela consegue manusear o jogo. Quem foi responsável por testar o jogo? Os integrantes da equipe. Aonde foi testado? Lugares onde tem o nosso público-alvo. Quando foi testado? No mês de maio. Quanto custou para testar? R$0 para testar. Como foi testado? Foi testado diretamente com o nosso público-alvo. Após isso, a gente fez um formulário contendo as seguintes informações: a idade do nosso testador, o gênero, a frequência com que ele interage com o mesmo tipo de jogo, o local onde ele interage com o mesmo tipo de jogo, se tem preferência por outros o mesmo tipo de jogo, quais, conhece outros o mesmo tipo de jogo que não gosta, quais, usuário se enquadra dentro do público-alvo do nosso objeto de teste, que é o nosso jogo, e também formulário de feedback, contendo local, data e hora do teste, a experiência do usuário, se o jogo atendeu às suas expectativas, se ele teve uma boa experiência geral usando o jogo, se em algum momento ele pensou em desistir de usar o jogo, se o jogo é intuitivo de ser usado, de 1 a 5 o que achou da interface, o tutorial foi útil, e geral, se ele pudesse escolher mudar alguma coisa no jogo, o que ele mudaria, e se ele tem mais alguma coisa a acrescentar no jogo. Com isso, a gente pode concluir que, dos feedbacks coletados, se as melhorias necessárias no processo de teste não há necessidade de nenhuma melhoria, os principais pontos fortes do jogo com base nos resultados coletados. A gente percebeu que as crianças ficaram focadas no jogo, acharam divertido, aprenderam as letras e aprenderam os nomes dos animais. Principais pontos fracos do jogo com base nos resultados coletados: ficar muito tempo sem coletar as letras necessárias, e recomendação de melhorias no jogo com base nos resultados coletados:
adicionar mais objetivos e um manual para o jogo. Outras mudanças ou melhorias no jogo identificadas durante o teste aumentaram o número de cartas e o local de início e peças maiores para as crianças não comerem. Eficiência. Como anda a economia do projeto com recursos de tempo, dinheiro e energia? Dentro do tempo esperado. E como anda a eficácia do projeto? Está aceitável e eles aprenderam as letras e os animais. Acessibilidade. Como anda a facilidade do projeto estar disponível e ser alcançado ou obtido? Para um jogo de tabuleiro está no preço, mas em comparação com outros do mesmo estilo está mais caro. E a usabilidade, como anda a facilidade do uso, navegação e interação do protótipo para o usuário. O uso do projeto está bom e é isso.